Bom dia, flores do dia! Bom dia, meus amores, bom dia, mulherada, bom dia, meus Romeus, bom dia a todos vocês que estão aqui no canal Dani Delanos para ouvir mais uma história daquelas que vocês adoram. Bora lá para a história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha agora nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar da história, você sabe que vai gostar da história porque você está aqui todas as manhãs comigo, sim. E o seu joinha ajuda muito, por quê? Porque o YouTube ele entende que você acha que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Então ele faz o quê? Recomenda para outras pessoas. Outras pessoas fazem o quê? Ouvem histórias e falam, quero mandar a minha também. Manda a história delas e a gente tá aqui lendo para vocês, porque afinal esse canal vive da história de vocês, tá bom? Apesar que algumas histórias aqui, né, gente, a gente nem acredita, né? Mas é a história de vocês, cada um tem sua história. Eu sou muito grata, assim, por tudo que vocês fazem, né, pelo canal, compartilhando a vivência de vocês. Muita gente aqui, eu sei que traz muita dor compartilhar essas lembranças, mas eu sei que muitas meninas falam, nossa, Dani, parece que eu me sinto mais leve hoje, depois que eu contei para todo mundo. Parece que, mesmo anonimamente, né, elas falam que elas se sentem mais leves, sabe? De falar sobre isso. É tipo uma superação, passei, acabou essa fase. Vamos lá, nossa história de hoje. Oi, Dani, como você está? Conheci o canal através de uma amiga que me encorajou a contar a minha história. De fato, amei a forma sensível que você retrata cada uma delas. Obrigada, Alice. Todos os nomes que eu citar ao longo desse mês já estão trocados, e de imediato peço perdão nos erros. Antes de chegar ao dilema que vivo nos dias de hoje, primeiramente, gostaria de voltar no tempo quando eu tinha 14 anos de idade, pois foi ali que eu me apaixonei pela primeira vez. Tudo começou quando minha prima me apresentou um amigo dela, Eduardo. Ele já se mostrou interessado em mim. Estudávamos na mesma escola. Eduardo tinha 17 anos, lindo. Minha prima, muito ciumada, já foi logo avisando que era melhor ele tirar os olhos de mim, pois meus irmãos viviam me vigiando. E era verdade. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Por ser a única menina, era constantemente vigiada. Na época, meu pai e meus irmãos marcavam em cima e não deixavam ninguém se aproximar. Nem em sonho eu poderia namorar antes de completar 18 anos. Mesmo sendo vigiada, mantive contato com um amigo da minha prima. Os meses foram passando e a gente foi se aproximando cada vez mais. E eu me apaixonei perdidamente por Eduardo. Hoje eu reconheço que, na verdade, foi uma apaixonite de adolescente, mas na época esse sentimento mexeu muito comigo, tanto que meu objetivo de ir na escola era somente ver Eduardo. Eu dormia contando as horas, quase morria de tristeza quando tinha um feriado no meio da semana. Pois bem, logo eu descobri que o sentimento de Eduardo em relação a mim era recíproco. E em determinado dia ele me pôs contra a parede e revelou os sentimentos que ele tinha por mim. Não demorou muito para minha prima ficar sabendo de tudo. E logo correu para contar para os meus irmãos, que contaram para os meus pais. E logo virou uma bola de neve. Minha mãe me colocou de castigo e ainda ameaçou me mudar de colégio se eu continuasse alimentando esse sentimento. Eles sempre foram muito controladores. Jamais permitiram que eu me envolvesse com alguém do colégio. Em razão dessa confusão dentro de casa, eu resolvi dar um fora no Eduardo, dizendo que só o via como amigo, mesmo que por dentro eu estivesse morrendo. Os meses passando e além de conviver com a dor da paixão fervilhando dentro de mim, eu ainda tive que lidar com o fato de Eduardo não querer mais olhar na minha cara depois do fora que eu dei. Como se não pudesse piorar toda a situação, um belo dia minha mãe fez amizade com uma mulher que havia se mudado há pouco tempo para o nosso bairro. Minha mãe a orientou em tudo que precisava e ainda levou na escola que eu estudava para matricular a filha dela, Luana. Luana era da minha idade, por insistência da minha mãe fiz amizade com ela. Íamos juntas para a escola, apresentei meus amigos e em pouco tempo Luana se adaptou. Com o tempo fui percebendo que apesar de ser da minha idade, Luana era bem atirada. Diferente de mim, ela não se preocupava com o que os outros pensavam em relação ao seu comportamento. Ela chamava atenção por onde ela passava.
E usava roupas extravagantes, levava os meninos à loucura. Os meninos da nossa sala ficavam loucos por Luana. Tinha um que ficou até obcecado por ela. Não demorou muito e Eduardo começou a notá-la também. E um dia me parou para perguntar sobre Luana e se tinha como aproximar os dois, pois ele estava muito interessado. Gente, nesse dia eu fui para casa, chorei muito. Todos os dias eu tinha que camuflar a dor de presenciar Eduardo enlouquecido por Luana. Eu só queria me vingar, mostrar para ele que isso não me afetava. A esposa do meu tio era a única pessoa que eu podia conversar. Ela tinha uma mente aberta e achava um absurdo meus pais me privarem de tudo. Então me aconselhou a me aproximar de Eduardo e Luana. Talvez assim, ao longo do tempo, ele perdesse o encanto por ela. Mesmo com o coração doendo, aproximei os dois. E ainda tive que vigiar a porta enquanto eles se beijavam escondidos no banheiro. Ah, não, Alice. Aí já é muita coisa, né? Luana e Eduardo começaram a namorar e eu tive que sofrer calada enquanto ela contava como ele beijava bem. Ao contrário do que pensamos, Eduardo foi ficando cada vez mais envolvido por Luana. Tanto que eles firmaram um namoro. E 2 meses depois ela desconfiou que estava grávida. Enquanto meu mundo desabava por ter que conviver com os dois felizes e juntos, ainda tinha que lidar com o admirador de Luana, que estudava na mesma sala que eu e que me humilhava para todo mundo ver. Ele me culpava por Luana não ter o escolhido. Dizia que eu era apaixonada por ele, por isso havia apresentado outro para Luana. Então tinha um cara da sala dela que gostava dessa Luana, né? Pelo que eu entendi. Dani, esse garoto vivia pegando no meu pé, me ameaçando, me culpando por tudo. Eu me odiava, temia que fizesse algo pior comigo na saída da escola, pois ele sempre foi envolvido com coisas ilícitas, se vocês me entendem. Minha vida no colégio virou um inferno. De um lado, tinha Eduardo e Luana fazendo planos. Do outro, tinha esse admirador secreto de Luana ameaçando até me matar. De cortar minha garganta no banheiro caso eu falasse para alguém. Credo! Nessa época, minha mente entrou em curto-circuito. Então, eu mesma cogitei tirar minha própria. Nesse dia, eu fui para casa. Aproveitei que minha mãe estava distraída, planejando meu aniversário de 15 anos, que aconteceria no final de semana. Peguei uma faca e pensei, meu Deus, tá, mas ela não teve coragem. Meu aniversário de 15 anos foi horrível. Meus pais brigaram na festa porque ela descobriu que ele tinha uma amante. A mulher ligou para o telefone dele parabenizando pelo meu aniversário. Minha mãe quis beber o sangue do meu pai. Passou mal, foi um horror. Com o passar do tempo, o relacionamento dos meus pais ficou insustentável e eles se separaram. Ele foi morar em outra casa. E meus irmãos e eu ficamos com a minha mãe. Nossa mãe ficou extremamente triste devido à separação. Ela chorava todos os dias e aquilo me chateava muito. Então comecei a entender que meus problemas não eram nada comparados ao dela. Comecei então a ajudar em casa, tentei me desligar um pouco do colégio, dos problemas que já tinham. Comecei a pesquisar outros colégios na região e fui me preparar para mudar minha vida. Até que numa determinada noite resolvi sair com a esposa do meu tio para um show de pagode muito famoso na região. Era aniversário dela. Meu tio deu os ingressos de presente para ela levar alguém, já que ele não gostava do grupo. Já eu era muito fã. Lembro já ter dormido até a música deles pensando em Eduardo. Então ela conversou com a minha mãe e nós fomos. Como eu era menor de idade, a esposa do meu tio se responsabilizou por mim. Mostrou os documentos dela, provando que a gente era parentes, né? E ela foi entrar no show. Pela primeira vez eu colocava os pés num lugar diferente. Eu não tinha palavras para expressar a emoção quando o grupo começou a tocar as músicas que estavam no auge na época. O local estava lotado e acabei pisando no pé de alguém que estava atrás de mim. Quando virei para pedir desculpas, era um moreno lindo. Ele era alto. Eu tive que ficar na ponta do pé para ouvir ele me pedir desculpas. Eu lembro que minha tia cochichou no meu ouvido e falou, nossa, que lindo ele, hein? No momento, logo pensei, vou beijar esse homem para esquecer Eduardo. Tasquei um beijão no moreno que ficou sem reação, mas me beijou também. Dani, esse homem ficou a noite toda atrás de mim, como se estivesse fazendo minha segurança e impedindo alguém de esbarrar em mim. Ele era bem marrento, do tipo que não levava desaforo para casa.
Até que num determinado momento tocou uma música do grupo e ele disse que adorava e me convidou para dançar. Enquanto dançávamos, ele perguntou meu nome e se apresentou com Romeu. Falou que tinha 20 anos e que estava ali com amigos comemorando aniversário de um outro amigo. Todos faziam parte da Força Aérea. Naquela mesma noite, beijei muito ele na boca. Foi meio sem jeito, sem experiência, mas beijei. Ele me pedia calma, pois eu estava muito desajeitada. Eu não tinha experiência. Romeu ficou surpreso quando soube que foi com ele o meu primeiro beijo. E comemorou quando falei que estava tentando esquecer alguém. Então, peraí, aquela paixonite toda do Eduardo, eles nunca tinham se beijado. Ela ficava assim de conversinha com ele. Mas não era nenhum namoro, porque ela não tinha beijado ainda, né? Bom, ele pegou o número do meu telefone, na época deu o número da minha tia, por medo da minha mãe reagir mal. Depois Romeu chamou um táxi, nos colocou dentro. Isso aconteceu numa quinta, achei que ele nem ia ligar. No domingo, o Romeu ligou. Minha tia me chamou. Ficamos horas conversando, ele falou um pouco sobre a carreira dele, dos planos do futuro, e disse que queria me conhecer melhor. Quando falei minha idade, que ainda estava no ensino médio, percebi que ele ficou um pouco retraído e mudou de assunto. Achei até que ele não ia querer mais nada comigo. Dito e feito, raramente Romeu me ligava. Quando fazia, era somente para saber como estava a minha situação no colégio. Mesmo assim, eu me sentia segura. Numa dessas ligações, ele falou que estava indo viajar, que ficaria um bom tempo sem falar comigo. Mas eu podia ligar para ele se eu precisasse de alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos amigos. Bom, eu nem ligava mais para Eduardo e Luana, e eu passava o dia pensando em Romeu. Os dias passaram e chegou o dia que o Romeu chegar de viagem. Consequentemente, era o aniversário dele. Então eu tive a ideia de jirico de pedir à minha tia para fazer uma homenagem para ele, já que na época ela trabalhava com aquelas mensagens de telefone. Bom, minha tia ligou para ele, Romeu atendeu de boa. Ela passou a mensagem, no final, ao invés de parabenizá-lo, ela também parabenizou pelos 2 meses que estávamos namorando. Eu, que estava no outro telefone ouvindo, quis abrir um buraco no chão e entrar nele. Romeu ficou bem sem jeito, agradeceu e perguntou se podia falar comigo. Tentei argumentar, pedir desculpas, falar que minha tia tinha se confundido, mas nessas horas meu tio já tinha escutado tudo e espalhou para todo mundo que eu estava namorando um tal de Romeu. E assim que ficou sabendo, minha mãe pediu para conversar com ele e pediu que ele fosse lá em casa. Ai, meu Deus! Pessoalmente visitá-la. Tô pensando na situação. O cara não deve ter entendido nada. Ao contrário do que pensei, Romeu foi à minha casa e conversou com a minha mãe. Então ela permitiu que a gente namorasse sob a supervisão dela, até que eu fosse maior de idade. Eu disse que para Romeu que ele não precisava ficar comigo por causa desse mal entendido. Mas mesmo assim ele falou que estava interessado. Foi com Romeu que eu tive minhas primeiras experiências. Primeiro beijo, primeiro sexo, primeiro tudo. Uma vez ele foi me buscar fardado no colégio, levou flores para comemorar 1 mês de namoro e ainda confrontou o garoto que me intimidava, deixando claro que a gente estava junto e que não ia permitir que ele me incomodasse. Eduardo ficou chateado, pois eu havia dado um fora nele e alguns dias depois eu estava com outra pessoa. Nessa época, Luana e Eduardo não estavam mais juntos e a possibilidade da gravidez tinha sido descartada. Todo mundo já sabia que eu namorava. As meninas babavam por Romeu, diziam que eu tive sorte. Ele era mais velho, trabalhava, ganhava bem, pretendia ingressar na faculdade, já tinha responsabilidades, então isso repercutiu muito bem no colégio. Ele quem me levou ao ginecologista pela primeira vez para que eu pudesse tomar anticoncepcional. Após 1 ano de namoro, ele preparou uma festa surpresa e me pediu em casamento. Terminei então o último ano da escola, em outra escola, é a escola que Romeu escolheu. Ele quem fez minha matrícula, depois ele pagou um curso para mim, então comecei a dar seguimento na minha vida profissional. Juntos decoramos nosso apartamento, escolhemos a igreja, o salão onde acontecia a festa, a lua de mel, tudo um sonho. No dia do casamento foi o dia mais feliz da minha vida. Casei com 18 anos, extremamente apaixonada, achando que eu tinha encontrado um príncipe encantado. Foi um casamento grande, tinha 300 convidados, foi um sonho. Depois viajamos na lua de mel. Acontece que as coisas começaram a mudar a partir daí. Eu sugeri que tivéssemos um filho após 1 ano de casados.
E Romeu, que sempre teve pavio curto, começou a perder a paciência quando eu tocava nesse assunto. Dizia que não queria ter filhos tão cedo, que ele queria trabalhar, estudar, e depois, quem sabe, um dia a gente teria filhos. Alegava que não queria ser irresponsável igual o pai dele. Romeu era filho único, mas não se dava bem com o pai. Eles se odiavam, na verdade. Eu queria ser mãe, Dani. Era meu sonho ter um filho com ele. Alice, eu entendo, mas porra, você tinha 18 anos, né? Eu acho que nessa parte aqui, Romeu não estava errado. Você era muito nova, tipo, tem que curtir o casamento primeiro, né? Fazer a vida profissional de vocês. Porque eu entenderia se você talvez tivesse 40 anos, né? Ai, quero ter um filho logo, quero ser mãe, né? Eu não quero estar com 60 anos e meu filho tá com 10, entendeu? Mas eu acho que você tendo 18 anos, eu entendo aqui a parte do Romeu. Era meu sonho ter um filho com ele, mas ele não estava na mesma sintonia. Não estávamos na mesma página. Chegamos a separar por conta disso, pois mesmo tendo um bom trabalho, eu não me sentia realizada. Eu amava Romeu e eu queria um filho. Eu achava a casa grande, vazia para nós dois. O silêncio era insuportável. Daí então ele adotou um cachorro para me preencher meu vazio. Minhas amigas me aconselharam parar com o anticoncepcional sem ele saber, mas eu não fiz. Não achava justo. Eu queria uma criança, mas eu queria o consentimento dele. Em determinado dia, fomos numa festa na casa da prima dele. Fiquei sabendo que uma ex-ficante dele estava vindo para nossa cidade. Nesse dia, fiquei sabendo que aquela viagem que ele fez foi para poder ficar com ela. Eles estavam se conhecendo quando entrei na vida dele. Ah, aquela viagem quando ele namorava com ela. Aliás, nem namorava, né? Então, aquela viagem que ele fez quando eles se conheceram. Então, vocês não tinham nada ainda, né? Porque nem namorado vocês eram, né? Bom, eles estavam se conhecendo quando eu entrei na vida dele, então teve que escolher entre nós duas. Ele me escolheu, mas me veio na cabeça a pressão da minha família. Brigamos muito nesse dia, ele me mandou embora, disse que me amava, mas estava de saco cheio dos meus dramas. E eu fui mesmo. Arrumei minhas coisas e retornei para casa da minha mãe. Romeu me parecia confuso, ora queria voltar, ora não. Continuei na minha rotina, mesmo sofrendo calada. Eu dormia e acordava esperando uma ligação dele. Com o passar dos dias, fui me convencendo que ele não ia me pedir para voltar, então segui minha vida. Fiz um Facebook falso com o nome de outro homem e coloquei um relacionamento sério comigo. Na época eu era bem imatura e não pensei nas consequências. Romeu ficou sabendo desse relacionamento, foi muito puto me procurar na casa da minha mãe para tirar satisfações. Falei que estávamos separados e eu podia ficar com quem eu quisesse. Achei que ele fosse me agredir de tanta raiva. Quis saber quem era o tal homem que estava saindo comigo e tirar satisfação. Como eu disse, gente, Romeu sempre teve pavio curto. Alice... Depois de alguns dias, pediu desculpas, quis voltar, mas eu recusei. Eu estava magoada, humilhada, então achei melhor acabar nosso relacionamento. Romeu foi me procurar outras vezes, implorando para voltar, dizendo estar arrependido e eu irredutível. Então ele se cansou. Em 2010, entrou com um pedido de divórcio, vendeu o apartamento e foi embora do país. Meu casamento durou 3 anos apenas. Eu sofri horrores, mas eu continuei seguindo minha vida e recolhendo os cacos pelo caminho. Com 21 anos de idade, eu já carregava um divórcio nas costas. Gente, sério. Não, Alice, ok a pessoa ser imatura, mas... Primeiro, o cara não tinha nada com você quando ele ficou com a menina, né? Pelo que eu vi. Porque vocês nem estavam... Você tinha conhecido ele num pagode, aí logo depois ele viajou, né? Ele só te pediu em namoro, pelo que você conta, aquela confusão que a sua tia fez na telemensagem quando ele volta dessa viagem. Ok. Eu acho assim, cara, o que a pessoa fez antes de estar com você, sinceramente, não é problema seu. Pelo menos é o que eu penso, né? Depois você casou, você já queria um filho, você tinha 18 anos. O cara queria se estabilizar profissionalmente, porque eu acho que ele não está errado, gente. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter essa coisa de romantizar que ter filho, ter 10 filhos é lindo.
É lindo desde que você tenha como, né, sustentar todos eles, né? Aí você gosta do cara, ok, separa do cara porque você entra numa paranoia que o cara só ficou com você por causa de pressão da sua família. Gente, para, né, Alice? O cara não ia ficar com você só por causa disso. Ele poderia até na hora ali ter ficado sem graça, te pedido em namoro, mas isso não ia perdurar. Vocês iam terminar, com certeza, e não iam nem chegar a se casar, né? Aí você termina, vocês terminam você gostando dele. Aí por birra sua... Não, aí você bota, faz um... Nem vou falar, né, de perfil fake, que aí bota um cara, porque eu também já fui dessa idade e eu sei que a imaturidade é grande, né? A gente quer provar, mostrar que tem alguém também que me quer e parará porerê. Mas aí, ok, o cara vai lá, pede pra voltar e você desiste. Sério, não entendi muito aqui a sua paixão por Romeu, não. Bom, eu entrava em sites de relacionamento, mas eu não me interessava por ninguém. Meu pai tinha falecido e minha mãe teve câncer, desde então me concentrei nela. Eu queria alguém que me entendesse minha realidade, mas os rapazes que eu conversava estavam em outra vibe, pensando em festas. Cheguei até a namorar um outro cara, ficamos 4 anos juntos, mas não deu certo. Ele queria sair para se divertir enquanto eu tinha outras prioridades. Amiga, a vida não é só outras prioridades, né? Não sei o que estava, mas eu acho que na vida a gente tem que ter um balance, sabe? A gente tem que se divertir, a gente tem que sair, a gente tem que conhecer pessoas, a gente tem que viajar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que prosperar. Então acho que tudo é um balance. Reencontrei Eduardo da escola. Contudo, eu não quis me relacionar com ele. Já não achava mais atraente, nem combinava comigo. Então continuamos amigos. Fiquei um tempo sozinha, sem notícias de Romeu. Até tentei encontrá-lo nas redes sociais. Me sentia mais madura, mas não tive sucesso. Em 2018, conheci meu atual marido, que é 15 anos mais velho que eu. Não nos casamos oficialmente. Ele pensa que não é necessário casar oficialmente e eu realmente nem me importo mais com isso. Nosso relacionamento era bom e estávamos concentrados em engravidar. Eu finalmente tinha esquecido o Romeu. Mas os anos passaram e nada do meu positivo vi. Decidimos ir ao médico, fiz todos os exames e comigo estava tudo bem. Porém, meu marido foi diagnosticado com baixo número de espermatozoides. Com o tratamento adequado, ele podia me engravidar. Porém, como já tinha filho de outro casamento, ele nem ligou muito. E eu parei de insistir. Iniciei os cursos, comecei uma vida fitness para ocupar minha mente. Os anos passaram, em dezembro de 2023, eu tive uma briga feia com meu marido. Descobri que ele estava transferindo dinheiro para pessoas da família dele sem me consultar. Estávamos brigando muito. Numa dessas brigas, falei que ele deveria usar o dinheiro para pagar o tratamento, curar a impossibilidade que ele tinha de engravidar uma mulher. Até os filhos dele já estavam construindo família. O único que estava vivendo em função dos outros era ele, dando dinheiro a quem tinha saúde para trabalhar. Dani, deixa claro aqui que o dinheiro era nosso. As contas da casa eram nossas. Ele não é o velho da lancha, não. Precisávamos resolver em conjunto o destino do nosso dinheiro. Aí eu já concordo com você. Eu já concordo com você. Vocês estão os dois ganhando dinheiro, os dois sustentando a casa. E vem cá, ele vai ficar tirando dinheiro para dar para os filhos? Os filhos têm que trabalhar também. Aí nós concordamos. Pois bem, dessa briga fui passar o final de semana na casa da minha mãe. Quando cheguei no portão, notei que tinha um carro preto na frente. Quando entrei, dei de cara com o Romeu sentado na poltrona, conversando com meu irmão mais velho. Gente, ali meu mundo parou. Ele se levantou do sofá, apertou minha mão e disse que meu irmão o havia procurado para tratar da aposentadoria da minha mãe, já que ele era formado em Direito e tinha alguns conhecidos que podiam ajudar. Eu estava ali vendo o Romeu depois de tantos anos. Ele estava mais velho, obviamente, cabelos grisalhos, que só ressaltou seu charme. Barba um pouco crescida. Ele estava com 40 anos e eu 35. Estava todo engomadinho, o perfume exalava pela sala. No dia seguinte, ele me chamou numa rede social e perguntou se podia encontrar com ele para a gente conversar. Fomos no barzinho e conversamos sobre a situação da minha mãe. Depois contei para ele sobre o fake que eu fiz na época. Romeu lamentou muito sobre essa mentira, alegando que tinha ficado com muita raiva de mim na época.
mas agora entendia meus motivos. Falou que havia sido infantil e que se arrependeu de não ter tido um filho comigo. Não rolou nada entre a gente nesse dia, mas começamos a conversar quase todos os dias. Ele deixava claro que se eu quisesse a gente voltaria com o relacionamento, mas eu não via sentido em voltar depois de tantos anos separados. Diferente de mim, Romeu não casou de novo. Ele teve algumas namoradas, mas não passou disso. Meu casamento estava indo mal. Meu marido não queria cuidar da saúde, se alimentava mal, não queria mudar de vida, mas no fundo eu gostava dele, e por isso eu tentava ter um pouco de paciência, mas ele era uma cabeça dura. Bom, em mais uma discussão acabei perdendo a paciência, saí para relaxar e acabei ligando para Romeu. Nessa noite, transamos. Foi intenso, eu não tenho nem palavras para descrever. Ficamos a noite toda juntos. Ele não queria me deixar embora, mas eu precisava, afinal, tinha alguém esperando em casa. Cheguei em casa péssima, com consciência pesada. Além de tudo, eu não tinha me prevenido. E se Romeu tivesse alguma doença? Deixei passar alguns dias, fui no posto de saúde, fiz um teste rápido que sai em 30 minutos e, para o meu alívio, estava tudo bem. Mas eu sabia que teria que retornar dali um tempo para ter certeza. Romeu, quando ficou sabendo que fui fazer exames, não se importou. Apenas riu e disse que estava com a consciência tranquila e perguntou se a gente poderia repetir a dose. Saímos algumas vezes, até cogitei abandonar meu casamento, mas não fiz. Eu não podia mais trocar os pés pelas mãos. Romeu era lindo, mas era tão arisco quanto um gato. Segui minha vida. Meu marido e eu conversamos e ele decidiu fazer o tratamento, pois percebeu que ia me perder. Continuei meu trabalho normalmente, só que para o meu pesadelo, no dia da menstruação descer, veio apenas um corrimento rosa e depois uma borra de café. No início eu não me atentei tanto, só que estranhei porque meus seios doeram. Ficaram sensíveis. Fiz um teste de farmácia e a segunda linha apareceu bem fraquinha. Eu tremi muito. Fiz outro teste depois de 5 dias e a linha apareceu mais forte. Então fui no laboratório e a gravidez foi confirmada. Entrei em desespero, me afastei de Romeu, ignorei as mensagens e sumi. Porém não tive como esconder por muito tempo. Todo final de semana eu estava com a minha mãe e ela logo percebeu. Meu marido estava super feliz, achando que o filho era dele, comemorando porque ele nem precisou de tratamento. O Romeu ficou sabendo através de alguém e me mandou mensagem informando que não adianta eu me esconder. Ele vai pedir o DNA para saber se o filho é dele. Falei para ele parar, que eu estava tentando engravidar já há algum tempo, que provavelmente eu já estava grávida quando eu fiquei com ele. Mas ele não me ouve. Disse que teve uma revelação e agora vai tirar a prova. Dani, se isso acontecer, ele vai saber que é o pai e vai ser um escândalo. Tá arriscado vir na minha porta me buscar porque ele é desse. Eu tô pensando em me mudar, sei lá. Minha pergunta é, o que vocês fariam nessa situação? Gente, não adianta me julgar. A besteira já tá feita. Só quero saber o que vocês fariam na minha situação. Obrigada por ler meu relato. Menina do céu, que babado! Jesus amado, eu ia comentar aí do seu relacionamento com o Romeu, eu até parei. Meu Deus, mulher, tu engravidou do seu ex-marido. Queria tanto filho com o Romeu, olha aí, aconteceu o filho com o Romeu. Ah, amiga, olha, o que eu faria no seu lugar? Você já me conhece, eu sou sempre do lado da verdade, porque eu acho que a verdade, uma hora ela vem à tona. Gente, eu já fui pessoa, já falei pra vocês, de enrolar, sabe? De ter problemas ou esconder alguma coisa. Enrolar, levar com a barriga, esconder do mundo, não querer contar. E depois não adiantou nada, porque as coisas vinham sempre à tona, sabe? Então, assim, hoje, com a minha maturidade, eu acho que eu tenho maturidade, né? Nem sei. Mas hoje, com a minha maturidade, cara, eu abro muito o jogo. Eu sou tipo assim, olha, você vai fazer o quê? Primeiro, o Romeu vai pedir esse DNA. Segundo, você vai mudar pra onde? Você vai fugir da onde? Hoje, minha filha, com rede social, com internet, você não consegue nem fugir mais, só se você for pra Marte, né? Dificilmente você conseguirá fugir, né? E você vai fugir de quê? Você vai falar o quê pro seu marido? Olha, vamos nos mudar? Cara, não tem muito o que você fazer. Sabe aquela coisa que eu falo pra vocês? Toda decisão que a gente toma na nossa vida,
tudo que a gente faz na nossa vida, todo caminho que a gente escolhe na nossa vida, eles têm consequências. E a gente tem que ser muito mulher e aguentar as consequências dos nossos erros, tá? Porque nossos acertos... Ai, desculpa, gente, minha voz. Nossos acertos, eles têm consequências. Os nossos erros também. Então, Alice, você seja mulher agora para assumir os seus BO. Então, você assuma para o seu marido se ele vai ficar com você, se ele não vai. Não sei, né? Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar mentindo? Você vai ficar fugindo? E aí, Romeu aparece na sua porta. Chega pro seu marido e fala, ó, eu acho que esse filho que ela tá esperando não é seu, é meu. Vai ser bem pior, entendeu? Então, assim, você deveria ter pensado, é o que eu falo pra vocês, gente. Vocês pensam, se fosse homem eu ia falar, pensa com a cabeça de baixo, né? Mas tem mulher aqui pensando com a periquita, só pode. Porque puta que pariu. Vocês tomam umas decisão, cara, que não... Agora já era, fofa. Você não tá grávida? Você vai ter que assumir. Você vai ter que chegar pro seu marido. Bom, eu também não sei. Não existe chance desse filho ser do seu marido, porque mesmo ele tendo espermatozoide baixo, você falou que ele já tem filho. Então ele também engravida. De um jeito ou de outro, ele engravidou a mulher dele lá, né? Então, assim, vá que tenha uma chance dessa criança ser dele, né? Não sei. Tô aqui pensando. Mas, mesmo assim, você terá que fazer um DNA, né? Então, assim, ou você espera a criança nascer, faz um DNA e depois conta a Romeu, ou fala, Romeu, espera essa criança nascer, né? Primeiro, amigo, você já tá toda errada, né? De ter traído seu marido. Vamos começar por aí, né? Não tinha nada que ir lá se esfregar em Romeu. Não tinha nada que ir lá pro motel com Romeu, né? Ok, gente, eu não entendo vocês, cara, meu casamento tá ruim, meu casamento tá isso, meu casamento tá aquilo. Separa, cara. É melhor. Aí vai fazer um cara que sofrer, aí faz a vida do Romeu lá de cabeça pra baixo, a sua também, óbvio, né? Porque já deve estar com essa, né? Vamos lá, com esse BO aí na sua cabeça. Então você vai fazer o seguinte: o que eu faria, né? O que vocês fariam? Bom, eu abriria o jogo. Ah, doa quem doer, minha filha. Eu abriria o jogo. Falar, ó, errei. Reencontrei ele, fiquei. E você tem toda a razão se não quiser continuar o nosso casamento. Só que realmente eu não sei de quem é o filho. Ué, você vai falar o quê? Você sabe de quem é? Porque pra mim, igual você falou, seu marido já teve filho. Então, pra mim, esse homem também pode ter te engravidado. A não ser que você fale pra mim, Dani, tinha 3 meses que eu nem transava com ele. Aí, querida, é 100% de certeza que o filho é de Romeu, né? Pra Romeu, eu mandaria ele esperar, né? Ele não tem muito o que fazer também, ele tem que esperar. E se o filho for dele, com certeza ele tem que assumir aí a paternidade dele, né? Não acho que você também pode simplesmente chegar e esquecer que ele é o pai da criança, se ele quer tanto. Ah, Dani, mas ele não quis. Porra, ele não quis, mas você tinha 18 anos. Ele não queria naquele momento, ele não queria naquela hora, que ele não tinha nenhuma vida estabilizada, né? Talvez hoje seja diferente, entendeu? Então, assim, se a gente for ver por esse lado, seu marido também não estava com grandes vontade de ter filho, né? Porque se ele sabia que tinha um problema e nem se coçou aí pra ir no médico pra se tratar, então também não acho que ele tava com grandes vontades assim de ser pai. Mas eu iria pelo lado da verdade, Alice. Eu ia contar, cara. Eu ia chegar e falar pro meu marido, olha, errei, aconteceu. Cara, você errou. Não tem o que você fazer. Eu vou falar o quê? Não esconde. Na hora que nascer, você vai lá, você faz o DNA escondido. Poderia também ser, né? Faz o DNA escondido, vê de quem é o filho. Aí fica tudo por isso mesmo? Cara, não fica, porque igual eu falei, você já traiu, a coisa já aconteceu, como você fez, né? Filho não é besteira, mas igual você falou, a besteira já tá feita, né? As consequências já foram tomadas. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu sempre opto pela verdade.
Vai doer? Vai doer. Vai doer em você, vai doer nele, vai doer em Romeu, vai doer na sua mãe, na sua família. Vai ser um escândalo? Vai ser um escândalo, sim, né? Agora, a gente tem que estar pronta quando a gente faz essas coisas. A gente tem que estar pronta para assumir, né, os nossos BOs. Então, eu iria pro lado da verdade. Contaria tudo pro meu marido. Ia ser horrível? Ia ser horrível. Eu ia ficar com muito medo de contar? Ficaria com muito medo de contar, né? Saberia que meu casamento estava em risco? Saberia, mas meu casamento já estava em risco desde o dia que, né, eu tivesse ido para um motel lá com outro homem. Então, eu iria pelo lado da verdade. E vocês, meninas, o que vocês fariam? Falem pra mim. Nessa situação dela, vocês contariam? Vocês esperariam a criança nascer pra fazer o DNA e assim vocês contariam? Deixa aqui nos comentários porque ela quer saber e eu também. Eu também quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Bom, Alice, obrigada por ter confiado na gente, obrigada por ter mandado sua história. Você sabe que aqui, né, Alice, a gente fala, a gente não só passa a mão na cabeça, a gente tem que falar também os pontos aí que estão certos e estão errados, né? Quando é homem que faz coisa errada, a gente mete pau. Mas quando é uma mulher que faz a coisa errada, a gente também tem que falar, né, amiga? A gente não pode também falar que você tá certa, né? Porque você errou. Você teve atitudes erradas aí com seu marido, né? Por pior que o casamento esteja, como eu já falei pra vocês, separa, caceta. Separa, então. Vocês não estão andando no mesmo caminho? Vocês não estão... Você não separou de Romeu lá atrás? Né? Porque vocês estavam em caminhos diferentes, horas diferentes, você queria um filho, ele não queria, tal. E, sinceramente, a Dani só fala em separar. Porra, mas eu vou falar o quê? Fica com o cara que não quer ter... Você quer ter um filho e o cara não quer, né? Ah, Dani, eu quero morar em Paris, o cara quer morar no interior do Mato Grosso, né? Então, assim, as pessoas têm sonhos diferentes. A gente nasce no mundo sozinha, gente. A partir do momento que corta o cordão umbilical ali, você tá sozinha no mundo. Aí você vai achando companheiros pela vida, amigos, né? Colegas, amores, paixões, né? E tem horas que essas pessoas estão no mesmo caminho que você, elas querem o mesmo que você. Mas tem horas que você tá, né? Você tá numa direção, a pessoa tá na direção contrária. E você vai fazer o quê? Eu acho que a gente tem que saber, claro que eu acho que tudo tem que ter um balance, né? As coisas não vão ser só como você quer, as coisas também não vão ser só como seu marido quer, mas se é algo, por exemplo, um filho, é algo importante, né? A Alice estava preparada para ser mãe ali, com 18 anos de idade. Gente, era um desejo dela, né? Apesar do Romeu achar que ele tinha que ter uma estabilidade financeira, mas era um desejo dela. Eu acho legal ter um filho com 18 anos? Eu não acho. Porque eu acho que também você tem muita coisa para fazer ainda antes de ter um filho, né? Mas era o desejo dela. Então, dane-se os outros. É o que ela queria. Ele não queria, então ela resolveu o quê? Ok, segue seu caminho, eu vou seguir o meu. O atual marido queria lá ter um filho com ela, mas não estava conseguindo dar um filho a ela, né? Gente, é algo muito complexo isso, porque tem mulheres que têm um sonho, desejo de ser mãe. Ah, Daniela, poderia adotar? Poderia, mas não sei se esse é o desejo dela. Então, assim, as pessoas têm que começar a ouvir os seus desejos, né? Então, se a partir do momento que o meu desejo não tá igual ao dele, a gente tá incompatível ali naquele momento. Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos com o Marcos. Sei lá, pode chegar um dia que eu fale assim, não aguento mais morar aqui. Quero ir embora pro Brasil. E o Marcos falar pra mim assim, Deus me livre ir embora pro Brasil, eu vou continuar morando aqui. E de repente eu não tô mais feliz aqui. Pode acontecer, gente. Né? Eu tá triste, chorando, depressiva. Aí eu vou fazer o quê? Daniele, eu penso assim, eu sou casada, mas a vida é minha, né? Então eu tenho que priorizar as minhas vontades, os meus desejos, né?
Então, se a gente não chegasse num consenso, de eu falar, olha, eu morei com você lá, sei lá, 10 anos, não dá então pra você ficar comigo no Brasil um tempo, pra eu ver, né, se você gosta, e a pessoa foi irredutível, falar, não, não quero, não vou. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu fico infeliz num lugar, porque eu já não estou mais feliz ali, ou eu vou procurar a minha felicidade. Eu não estou falando de homem não, tá, gente? Estou falando da minha felicidade pessoal, né? Como diz Paulo Coelho, a nossa lenda pessoal. Quem já leu esse livro? Deveriam. O Alquimista, né? Todo mundo tem uma lenda pessoal, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem um sonho. E quem vai atrás do seu sonho pra você é você, querido. Ninguém vai atrás do seu sonho pra você. Não pense você, eu tenho um sonho de ser a melhor jornalista do mundo. Se você não estudar para isso, se você não trabalhar para isso, você acha que alguém vai fazer isso por você? Não. Então são seus desejos, as suas vontades. Você tem que correr atrás. Então, Alice, se seu desejo era ser mãe e hoje você tá grávida, desde os 18 anos seu desejo era ser mãe, você tá grávida, a sua conquista é o seu filho, ok? Ok que você, né, passou por caminhos aí que não deveria ter passado, mas aconteceu e você já está grávida. O que você faz agora, então? Assume os seus BOs, né? Olha, errei, fiz isso, isso e isso, e a situação é essa. E agora o que eu faço? Se ele falar, olha, Alice, vamos continuar, vou criar esse filho como se fosse meu, vamos ser felizes, tal, e você achar que isso é certo, ok, continua seu casamento, seja todo mundo feliz. Agora, se ele falar assim, não, eu não aceito um filho de outro homem, você vai fazer o quê? Se ele falar, eu não aceito um filho de outro homem, tchau, porque o filho já tá na sua barriga. Você não vai abandonar o seu filho porque ele é filho de Romeu. Eu não acredito que essa criança vai nascer e você vai dar na mão de Romeu e falar assim, Romeu, toma que o filho é seu porque meu marido atual não aceita um filho de outro homem. Então, eu não acho que você tem muitas escolhas aí, né? Você tá me entendendo onde eu quero chegar? Tá bom? Bom, deixa aí pra ela os comentários. Um super beijo pra vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!